que você pensa quando vai tomar alguma medicação, quando sente dor de cabeça ou febre? Certamente, um dos medicamentos que vem à mente da maioria dos brasileiros em uma situação como essa é a dipirona. Então, a dipirona, o uso da dipirona é destaque amanhã no Povo, no caderno Ciência e Saúde. E aí a gente resolveu falar com uma das fontes que foi ouvida pelo caderno, que é a Arlândia Nobre, presidente do Conselho de Farmácia do Estado do Ceará. Arlândia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Letícia, tudo bem, sim. Seja bem-vinda aqui ao Jornal de Amanhã para falar de um assunto que quando eu vi a pauta, menino, sou eu, porque eu não posso sentir uma dor no olho que eu tomo dipirona. Deu um mal-estar, eu tomo dipirona. Deu uma dorzinha aqui, eu tomo dipirona. Mãe, né, que não pode sentir dor, não pode ficar com febre, tem que estar sempre, eu tomo dipirona e fico bem. Mas aí depois eu fui pesquisar e a dipirona é proibida em alguns países do mundo. E aí quando eu fui pesquisar no Google, e de fato é a primeira pergunta que surge, por que a dipirona é proibida na Europa e acho que é nos Estados Unidos e em parte da Europa? Ela é proibida nos Estados Unidos e em parte da Europa sob a alegativa de uma reação adversa que já foi documentada, que é o que nós chamamos de aplasia medular. Então, existe a possibilidade da dipirona, em raríssimos casos, provocar essa rara, mas importante reação adversa, que é a aplasia medular. É um problema que compromete o funcionamento da medula óssea na diferenciação de células. E aí isso repercute num quadro de anemia, compromete a coagulação sanguínea e compromete também o nosso sistema de defesa, na medida que essas células também participam dentro dos glóbulos brancos desse processo de defesa. Mas é importante destacar que isso é um evento adverso raríssimo. E muitas vezes a gente precisa compreender o que é que tem por trás de tudo isso. A dipirona, ela não foi produzida nos Estados Unidos, né? E talvez por isso haja também uma pressão da indústria farmacêutica que defende o paracetamol no lugar dessa medicação que a gente conhece, que é a dipirona de cada dia. Então, a indústria, ela busca o registro sanitário em alguns países que ela julga estratégico. Então, para os Estados Unidos, existe uma barreira, né, talvez imposta também pela procedência da medicação não ser daquele território. Eu quando fui pesquisar isso, né, nossa, mas imagina, essa reação não deve ser algo de imediato, deve ser cumulativo, e como a senhora bem já explicou, é raríssimo. Mas dentro disso, né, eu que tomo dipirona para qualquer coisa, também fiquei preocupada com uma automedicação, né? Nós fazemos uso no Brasil, uso de... Eu tenho até medo de tarja preta, então o pessoal, toma aqui um pouquinho disso, toma aqui um pouquinho daquilo, toma aqui, mas não é assim. Então, como que o Conselho Regional de Farmácia lida com isso? Quais são os cuidados? Quando vocês são chamados para palestras, quando se pode... De ter essa preocupação de ter um farmacêutico numa farmácia que possa orientar, que chega, eu quero dipirona para tomar isso. E aí pode tomar, não só dipirona, mas outras medicações também. A gente tem uma grande preocupação porque a prática da automedicação ela é rotineira, né? Ela já é cultural. E a gente destaca que é uma prática extremamente perigosa, potencialmente perigosa. Os medicamentos, todos eles, sem exceção, causam efeitos adversos. Então, a gente está destacando aqui um efeito adverso raro da dipirona. Mas nós temos medicamentos que estão no nosso dia a dia, como paracetamol, que pode causar também uma hepatite medicamentosa, fulminante, que pode culminar com a morte daquele indivíduo. Então, o que a gente solicita para a população é que não use medicamento sem a orientação de um profissional de saúde. O medicamento ele é uma substância química e que só deve ser usado realmente quando necessário. É necessário que a gente avalie se aquela medicação, naquele momento, ela vai ser benéfica, porque os riscos, eles existem, mas eles são minimizados em relação do benefício que aquela substância provoca. Então, a gente tem que observar se há uma prescrição médica ou se há uma prescrição farmacêutica. Os farmacêuticos, eles podem prescrever esses medicamentos que são considerados medicamentos isentos de prescrição. Então, na dúvida, né, a gente não usa medicamento sem ouvir a opinião, sem consultar, sem verificar se na minha situação
aquele medicamento ele é efetivo, mas principalmente se ele é seguro. Hoje, a segurança do paciente é uma das nossas maiores preocupações. Para você ter uma ideia, Letícia, até vitamina C em excesso pode causar problemas renais, né? Então, a gente precisa compreender que qualquer substância química só pode ser ingerida se realmente ela for necessária. Então, as vitaminas, elas estão aí para suplementarem o déficit nutricional. Então, se eu tenho uma dieta adequada, balanceada, é muito provável que eu não tenha necessidade alguma de suplementar com esses complexos vitamínicos. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento. Quando é que a dipirona é indicada? E quais são as contraindicações da dipirona? Pronto. A dipirona, ela é um medicamento que nós classificamos como anti-inflamatório não esteroidal e, portanto, ele pode ser usado na inflamação, ele pode ser usado na febre e ele pode ser usado na dor. Então, ele tem ação analgésica, ele tem ação anti-inflamatória e ele tem ação antitérmica. E, afinal, né, você mencionou, nós que somos mães, sabemos que febre alta, ela cessa com a dipirona. Então, a dipirona realmente é um medicamento muito efetivo, né, bastante comum no nosso dia a dia. Acredito que a maioria de nós tenha, né, alguma forma de dipirona disponível em casa, mas a gente precisa compreender, se eu sou alérgica à dipirona, eu não posso usar nenhum medicamento que contenha dipirona, isolada ou em associação. Isso é importante porque existem algumas marcas de medicamento que elas trazem a dipirona embutida, né, associada, e que se você não ficar atento, você pode estar consumindo algo que vai sabidamente causar uma reação grave. A reação alérgica é uma reação grave e que em algumas pessoas pode levar, inclusive, ao choque anafilático. Então, a contraindicação é a hipersensibilidade ao componente daquela fórmula. E os efeitos adversos que podem surgir mais frequentemente são problemas gástricos, mas isso advém do uso de qualquer medicamento para essa indicação. Então, se eu tomo AS, se eu tomo paracetamol, se eu tomo dipirona, nimesulida, qualquer medicamento desse grupo, eu também corro o risco de ter problemas gástricos, porque isso é inerente ao mecanismo de ação dele. Então, a gente já fica sabendo que é possível ter esse problema, então toma sempre com o estômago cheio após a refeição, que a gente minimiza esse desconforto. Uma informação importante aí que a gente vai chegar no carnaval, eu vejo muita gente misturando medicação com álcool. A senhora fala, dipirona tem que ser com o estômago cheio. Então, mas aí tem o carnaval, aí a pessoa vai lá e toma essa medicação para dor de cabeça, depois de ter ingerido muita bebida alcoólica. O que fazer? Toma água, não toma água? Toma depois? Qual é a orientação? Pronto. O que a gente observa nessa dor de cabeça ao qual você se refere, que faz parte da ressaca, ela decorre do uso excessivo do álcool, muitas vezes, e aí você vai ter que esperar o álcool ser metabolizado para ele poder ser eliminado. Quando a gente utiliza o medicamento para tratar essa dor de cabeça, ele não vai ser tão eficiente, porque eu preciso eliminar aquilo que está provocando aquele problema. Se eu vier a tomar a dipirona, né, e até poderia, no caso de uma dor de cabeça mais incômoda, eu teria que tomar sempre após a refeição. Eu preciso ter uma grande ingestão de água e eu devo evitar o paracetamol. Não se associa o paracetamol com o álcool pelo risco da hepatotoxicidade. Os demais medicamentos também têm riscos, mas bem menores. O paracetamol, o risco ele é mais comum de acontecer. Então, a gente orienta que em caso de ressaca do álcool, né, e no carnaval, do excesso do álcool, a gente não deve usar o paracetamol. A dipirona até poderia ser usado, o ideal é usar o álcool na quantidade certa, evitar os exageros, hidratar, ter uma boa alimentação, uma roupinha leve, né, porque está muito quente o nosso clima. Então, essas medidas, elas ajudam a não precisar desse medicamento. Doutora Arlândia, tem uma participação de ouvintes. A Carla diz assim, Letícia, dia 20 de janeiro foi o Dia Nacional do Farmacêutico. Manda um abraço para toda a categoria, um abraço forte a toda a categoria dos farmacêuticos, viu? Tão importantes profissionais. O Emi Rocha, parabéns pela entrevista. A doutora Arlândia, que
forma clara, orienta o uso correto de os medicamentos. Doutora Arlândia, muito obrigada pela sua parte. Eu vou botar 5 estrelinhas no seu contato, porque o carnaval tá aí. Tá, e eu estou à disposição, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade e quero ainda parabenizar os farmacêuticos do nosso estado do Ceará, né, pelo trabalho, pelo protagonismo que tem desenvolvido aí em várias áreas de atuação. O Dia Nacional e Dia Estadual, viu, Letícia? Olha! É o primeiro ano que temos a comemoração do Dia Estadual. O projeto de lei foi aprovado, é lei no nosso estado já também. Que legal. A gente gosta disso, de prosperidade e de riqueza. Muito obrigada, bom fim de semana. Tchau, obrigada.